Então tá, vamos lá. Como compor as plantas para ter um jardim lindo? Como compor, né, as plantas? É muito importante. Eu tenho os tópicos todos que a gente vai falar aqui esta noite. O que é compor as plantas? Por que é importante para a saúde das plantas compor as partes corretamente nos espaços, como escolher as plantas ideais para uma composição, como compor as plantas em um ambiente muito grande, principais erros ao compor as plantas, tem como fazer um jardim lindo com poucas plantas? Bem legal. Quanto de planta é necessário para fazer uma boa composição? Como organizar várias plantas em um jardim? Como reorganizar as plantas que já plantei. E agora? Vamos lá, gente, vai ser muito legal. Então vamos começar pelo começo. Muito bom, né? O que é compor as plantas? Compor é sempre um desafio, né? É um desafio, porque compor as plantas eu tenho que ter uma clareza bastante boa, né? Para não haver aquela desordem, né? E para não ter aquela desordem, é muito importante que você conheça bem o espaço que você vai plantar. Qual é o espaço, as medidas, tem que ter clareza, né? É distribuir bem as plantas. O que é compor, na verdade? É distribuir bem de forma harmônica, de forma mais charmosa, que o teu olho consiga fazer uma boa leitura, né? Normalmente eu digo assim, ó, das maiores às menores, se tu estiver de frente para a tua casa, né? Sempre, digamos, as maiores próximo da casa e vem diminuindo com arbustos menores, até finalizar com o menor ainda próximo do portão. Faça com que esse olhar seja bem distribuído na medida que você entra no seu portão, que você consiga visualizar essa leitura desde a entrada do portão. Aonde é o caminho? Aonde é o vizinho? Aonde a calçada? Onde são as janelas e portas, né? Temos que compor harmoniosamente, distribuir harmoniosamente muito bem. Tá? Compor é isso, para trazer uma atmosfera encantadora, né? Atrativa ao olhar de quem chega, ao olhar de, que nem eu falei antes, né? Então é isso. E distribuir as formas, as plantas de diferentes tamanhos, mas nessa boa distribuição das maiores às menores, dá um olhar interessante, né? O segundo, porque é importante para a saúde das plantas compor as plantas corretamente nos espaços? Sim, porque se você não tiver uma clareza de compor, distribuir as plantas da melhor forma possível, né? Eu digo até que para você começar, o menos é mais. Eu até gosto muito. Eu faço muito essa prática aqui na cidade. O menos é mais. Você tem menos chance de errar, porque menos tu tem uma leitura mais clara, mais ampla. Às vezes, muito menos também fica muito vago. Mas aposte no menos. Pensa primeiro nisso, né? Menos é mais. Bom, então é importante você saber organizar da forma adequada para elas não adoecerem, né? Que a questão é essa. É importante compor um bom jardim para essas plantas corretamente no espaço? Sim, é muito importante, porque se você começa a colocar aglomerações de planta, o sol não penetra tanto em algumas e pode trazer doença, sim, tá? É bem interessante.
E assim, ó, você não pode também pensar em botar uma planta de sombra no sol ou a de sol na sombra. Também isso dá problemas, né? Uma planta que é de muito, muito sol e lá naquele canto do jardim bate a sombra da árvore do vizinho. Aí não dá certo. Então a composição entra aí também, né? Com essa leitura, com a clareza do tamanho do espaço, onde é, na verdade, o portão, os vizinhos, tem que haver. Você tem que ter esse tempo para se colocar dentro do seu jardim para começar a adquirir alguma planta, né? E para compor essas plantas é sempre primeiro bom visualizar, medir, ver a posição solar, né? Que as plantas bem compostas dentro do jardim traz saúde também, umas às outras, né? Tendo clareza de qual tamanho essa planta vai crescer no final da vida dela. Ah, ela atinge até que tamanho? Para você ter essa clareza, né? Como escolher as plantas ideais para uma composição? Bom, conhecer bem o espaço, que acabei de falar, né? Você conhecendo bem o espaço, as medidas, posição solar, né? Você entendendo isso aqui, que você vai poder sair para as compras, né? É muito importante isso. Conhecer bem o espaço. Essa é a charada que mata todas, né? Então, agora, se você tem não, agora, como compor as plantas em um ambiente muito grande? Ah, se você aí está me escutando, tem um ambiente muito, muito grande, comece por plantas que também tenham porte grande. Tem diversas que a gente não utiliza em qualquer jardim, porque hoje em dia os jardins são bem menores, né? Então, mas quando tu tens um jardim de grande porte, um tamanho bem grande, por exemplo, é legal apostar naquelas plantas que são muito, muito utilizadas hoje em dia no paisagismo, que são as oliveiras. Oliveiras são plantas muito ornamentais, isso está muito na moda, né? Então dá para apostar numa oliveira, é muito legal. Também os flamboyants, né? Enorme flamboyant que fica na fase adulta, com aquela copa divina e maravilhosa, né? Com aquelas flores bem vermelhas e a sombrinha que dá ali embaixo também, né? Bem gostoso. Se você tem um jardim grande com muito espaço, pode também fazer canteiros com manchas de cicas, várias cicas, cica, porque cada cica, palmeira cica, né? Tem aqui 1,5 metro de diâmetro, né? Tem seus braços abertos cada um. Então dá para colocar diversas cicas se você tem um ambiente grande. Dá para compor várias cicas e fica lindo o espetáculo, que é chamativo. Tem um valor muito forte a cica. É uma das palmeiras bastante vistosa e utilizada no paisagismo, né? Fica lindíssimo. Os canteiros ficam mais ricos, dá valor ao imóvel, sabe? Fica encantador aos olhos de quem vê também. É sensacional. Estou vendo muito, muito as oliveiras sendo plantadas nesses jardins, né? Mas tem que ter essa espação, tá? Os principais erros de compor as plantas. Os principais erros, são muitos dos erros. Gente, é impressionante aqui a quantidade de erros que existe, né? Bom, começar sem um plano, por exemplo. O primeiro erro, assim, começar sem um plano, que eu acabei de falar, né? Observe o seu espaço. Veja exatamente o que ele tem, o que ele possui, como que ele é, se ele é frontal, se ele é de fundo, se ele é lateral, né? Se ele é só de parede, se ele é só de vasos. Observe seu espaço. Ele tem que medida? Qual a posição solar que ele tem, né? Qual é tudo isso? Porque se você não tiver, assim, por exemplo, um plano pré-estabelecido com as medidas, você não vai saber a distribuição das plantas ali dentro. Então é um erro gravíssimo começar um jardim de qualquer jeito, né? É uma tentação começar de qualquer jeito, sim,
Ai, que emoção, né? Comprar um monte de planta e ali vai saindo, vai plantando, mas não dá, gente. Isso é um erro gravíssimo. Você tem que conhecer bem o seu espaço, identificar e saber escolher a planta certa para esse lugar, ok? Bem, fazer um amontoado das plantas. Realmente esse amontoado é gravíssimo, é um erro assim que é ruim para a saúde das plantas, é ruim para a leitura, o visual, né? A composição agradável, ela fica desagradável, não é legal. Plantar muito perto de casa também, outro erro gravíssimo. Muito perto. Você, se quiser plantar muito perto, você tem que conhecer bem a planta que você precisa para esse espaço pertinho. Conheça os exemplares, que existem diversos, com tamanhos e formas maravilhosas, e ela não te traz problema. Por exemplo, onde eu morava muito tempo atrás, já existia uma grande figueira. Figueira gigante, aquela figueira centenária. E quando a gente se mudou para Guaíba, né, já existia casa que o meu ex-sogro tinha construído há muitos anos atrás. Então, mas ele não sabia dessa grande árvore ali que ia futuramente estragar. Chegou a fazer uma rachadura na porta, na casa, na cozinha. Ainda está lá inteira, não quebrou, mas a rachadura está aumentando, está abrindo cada vez mais, tá? Então, é muito importante você saber, conhecer bem o seu jardim também por isso, né? Porque também pode estragar, por exemplo, se plantar uma planta grande num espaço pequeno, pode estragar canos, né? Encanamento, assim, que causam grandes problemas. Tem N plantas que estragam, né? Também você, por exemplo, plantar, é outro erro gravíssimo, você plantar de qualquer jeito e esse qualquer jeito tapa a visão total da sua janela. Janela foi feita para a entrada de luz e não para tapar a luz, né? Claro, se você quer uma privacidade, faça alguma coisa, algum efeito que não cubra o sol que entre nela, né? Porque se você tapar o sol que entrar na janela, você não entra só dentro de casa. Isso é um dos erros muito grande. Então, atrapalha, né? Se você plantar na frente de uma abertura, de uma janela ou de uma porta, isso não tem sentido, né? Bom, conheça bem o terreno. Estude o terreno antes de plantar. A escolha das plantas para decoração, por exemplo, do jardim, de acordo com a topografia do terreno. Porque é muito válido você ver fotos encantadoras de jardins maravilhosos, ou então tu vai para o litoral, começa a se identificar com aqueles jardins, aqueles paisagismos chocantes, maravilhosos, né? Tem Jurerê Internacional lá que chega a babar, né? Não precisa ir muito longe, aqui em Atlântida também tem vários jardins fantásticos. Mas se você não tiver clareza com o seu espaço, com o seu terreno, não adianta, mesmo que você tenha se identificado com aquele jardim, plantar exatamente aquelas plantas no seu jardim. Porque nem sempre aquele jardim tem a mesma posição solar que o teu, mas se o seu tiver a posição solar, respeitar as medidas, o tamanho, né, é muito importante. Porque há confusões nesse momento, né? Você querer ter um jardim igual ao do fulano, do ciclano, e a sua realidade ser totalmente diferente, tanto financeiramente quanto nas medidas, tá? E na posição solar, tá? Bom, outro erro gravíssimo, ignorar a necessidade das plantas. É outra coisa que é muito, muito importante. Se você quer plantar, você tem que entender quais são as necessidades das suas plantas que você vai plantar nesse espaço. Esse espaço onde você quer criar e compor as suas plantas, você tem que, muito antes disso, entender as necessidades de cada uma. Se realmente a necessidade dessa planta vai ser ideal para esse espaço. Se ele é de sol, se ele é de sombra, meio sol, tá? É muito importante. Também se o seu solo, por exemplo, se você não reparar como é que é o solo
desse espaço que você precisa plantar. Ele é úmido? Ele é encharcado? Ou ele é seco? Né? Tem que entender também para escolher a planta certa para esse espaço. Senão é confuso e dá errado, não dá certo. Temos que observar tudo isso para poder implementar da forma correta, tá? Agora, outra questão, tem como fazer um jardim lindo com poucas plantas? Sim, com certeza, sempre se tem um jeitinho. Com poucas plantas, sim. Por exemplo, você pode simplesmente ter um gramado e um trio de buchinhos, que eu acho sensacional, já vai ter um olhar, já vai ter uma contemplação, já vai ter uma satisfação nesse paisagismo, né? Um gramado e 3 buchinhos, quer coisa mais simples do que essa? Não, né? É assim algo muito, muito certo, é ter essa clareza. Não tenho muito dinheiro, vai com pouca planta mesmo. Não deixe de fazer o seu jardim porque tem pouco valor, por exemplo, não é mesmo? E, claro, distribuindo as plantas sempre no jardim da forma adequada, que fica com certeza bem bonito. Né? Você tem assim um jardim, não tem como gastar muito, coloca uma outra situação, bota uma grama e coloca uma cerca viva, por exemplo, do vizinho, que não quer enxergar o vizinho. Às vezes tem essa situação, né? Então, dá com pouca planta, sim. Ou então, por exemplo, você pode pensar assim, tá, eu tenho pouco investimento, não quero nada no crédito, sim, que nem eu, não gosto de crédito. Eu vou comprar o que eu tenho no meu bolso e assim vai ser. Então, vai lá, mede o terreno, bota a grama, a quantidade correta, e quero então fazer uma cerca viva para realmente tapar o vizinho. Não quero ver o vizinho, quero uma maior privacidade, ou na cerca, não importa. Mas o meu dinheiro dá para tanto X de plantas. Então, eu vou lá, ponho exatamente o X de plantas. Espaço direitinho conforme a banda toca, como eu gosto de dizer, né? Porque você pode colocar um no começo, outro no fim e distribuir de uma forma que no outro episódio, num outro tempo, que você tenha de novo o dinheirinho no bolso, você pode completar os espaços que ficaram sem plantio, né? Entendeu? Então é bem facinho, dá sim para fazer com poucas plantas, porque ela consegue depois ser completada. Vai fazendo aos poucos, não te preocupa. Quanto de plantas é necessário para fazer uma boa composição? Depende. Vai depender muito do tamanho do seu espaço disponível, vai depender, né, com quantas plantas, vai depender muito do seu valor que você quer investir. Primeiro se informe, né, se atualize, aprenda comigo. Sim, eu ensino direitinho como distribuir as plantas. Sim, com certeza. Então, e aí vai fazendo aos poucos que tudo vai surgindo, né? Como organizar várias plantas em um jardim? O ideal sempre é observar, né? Observar o espaço antes mesmo de organizar tudo isso, né? Percebe bem o espaço, faz um projeto bem elaborado, com as medidas, com a clareza da posição solar, com a clareza da umidade do solo ou a secura do solo, né? E fazer uma leitura bem clara do que você realmente gosta. E o que você realmente gosta, é para sol ou é para sombra? Qual é a posição desse espaço para que case com o seu gosto? Que eu acho bem legal, assim, ser bem pessoal, bem deixar transformado o seu jardim de acordo com o seu gosto. Eu gosto muito de dar o meu palpite, né, o projeto aqui do meu gosto, mas chegando lá no meu cliente, eu sempre digo, eu tenho aqui o projeto, a quantidade de plantas, e é essa. Tu tá de acordo? Não tá de acordo? Qual é a planta que tu gosta? Antes eu pergunto, se ela não disser nada, deixa por ti, eu vou lá e pergunto, essa aqui tá do teu agrado? Ou quer outra cor? Ou quer, sabe? Sempre é bom, porque quem vai morar naquele espaço
é o cliente, não eu, né? Eu tenho a expertise, o conhecimento de mais de 20 anos, né? Mas quem vai morar lá é o cliente. Então, é ele quem decide, não é mesmo? E assim é a mesma coisa com você. Vai lá e verifica qual a planta de sua preferência para você cultivar naquele espaço, ter aquela alegria de encontrar ali todo dia, né? Que você vai admirar, vai cuidar, vai ver o desenvolvimento dela crescendo, né? É isso, vai podar bonitinho como precisa, se é que precisa. Como reorganizar as plantas que já plantei? E agora? Sim, olha só. Olha, você pode até remover essas plantas já existentes do local. Claro que tem que ter um carinho, um cuidado para não destruir o torrão desta planta existente no local. E para que isso não aconteça, deve ser removido com muito carinho mesmo, né, fazendo no entorno uma abertura maior que você possa imaginar que seja o torrão, porque é meio de olho nesse momento, né? Você vai ter um tronco assim, né? Você vai ter que ter um espaço bem considerado para que tu não danifique a raiz. Vai tirar um espaço bem 4 vezes mais longe do que aqui ó, o tronco, né? Aí você tira assim com a pá, né? Vai removendo com a pá no entorno e tira ela por baixo, com muito carinho, tudo com muito carinho. E aí remove a planta e se colocar no outro lugar, já bem definido, né, já bem esclarecido, vai que essa planta grande demais está bem na frente de uma janela, por exemplo, que está causando sombra por demais, estragando o telhado, não é o que você quer. Aí você fazendo esse transplante, muitas das vezes dá muito sucesso. Muitas das vezes, porque você não pode fazer um transplante desse com uma árvore que é de muito grande porte, como, por exemplo, uma oliveira, até o pessoal consegue. Eles são muito espertos, mas nós, leigos, não vamos conseguir. Tem máquina para tirar, tem máquina para levantar, sabe? Tem máquina para botar o pano embaixo, tem toda uma estrutura aí, né? E um flamboyant, por exemplo, o flamboyant já morreria, ele já não aguenta essa. Já fizeram casos aqui de plantas que algumas dão certo e outras nem sempre dá certo, tá? Árvore de grande porte sempre há esse perigo, né? Mas assim, há possibilidade? Sim, há possibilidade. Dá para tentar? Dá para tentar. Mas não garanto que vá dar certo 100%. É um risco? É. Mas se é uma vontade muito grande de reorganizar para ter uma leitura clara, é legal fazer essa tentativa e tentar salvar a próxima, né? A próxima florada ou a próxima novas brotações e com isso uma boa irrigação frequente nessa planta que você removeu de um lugar e passou para o outro, né? Faça o buraco lá e já deixa a terra bem molhada lá dentro. E aí essa planta que entra vai receber já esse líquido que está lá, que você molhou absurdamente. Aí completa-se de terra boa, pode ser misturadinha com areia para dar aeração nas raízes. Aí vai lá e molha-se muito. É uma chance bastante boa de sobrevivência, mas tem que cuidar com muito carinho, com muita atenção, tanto para a retirada do torrão quanto para o pós-plantio em outro lugar. Não dá para simplesmente fazer um transplante assim e abandonar de vez, né? Então, se tudo for feito com muito carinho, muito jeitinho, olha, meio caminho andado. As coisas fluem, as coisas vão acontecendo, claro, fazendo pesquisa, estudando e testando. Isso é o jeito que eu fiz e recomendo. Estudando, se aperfeiçoando, tendo uma carga boa de conhecimento e testando. Bem, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre como compor, né,
as plantas para você ter um jardim lindo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber e tentar responder todas as suas dúvidas, ok? Beijo, tchau!